a morte é um assunto que ninguém quer tocar, mas quando falamos sobre ela, haja questionamentos. Por isso, decidimos dar continuidade à entrevista sobre morte que fizemos com o psicólogo Kennedy Martins. Kennedy, mais uma vez, obrigada pela sua presença e vamos continuar o nosso papo, né? Vamos continuar, Letícia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Kennedy, durante essa semana, eu fiquei pensando sobre a nossa conversa, né, na semana passada. E eu fiquei pensando, né, tantas pessoas têm medo da morte, tantas pessoas querem fugir dela, não querem tocar nesse assunto, mas, por outro lado, existem pessoas que cometem o suicídio. É uma incoerência, não é, Kennedy, isso? Exato. O suicídio, Letícia, é uma das tristezas que a gente ainda vê. E é tão preocupante que está já mobilizando a Organização Mundial de Saúde a esse respeito. A mente do suicida, ela funciona de uma maneira assim, no paradoxo mesmo. Como assim? Ó? O suicida, ele arquiteta a ação de autodestruição como uma forma de atenuar, de equacionar ou de resolver aquela dor emocional insuportável que a pessoa está passando, causada por inúmeros problemas. Então, normalmente, o suicida, Letícia, ele está envolvido numa monoideia. Aquilo começa devagarinho, vai tomando conta do campo mental da pessoa, a ponto dela não ver outras opções de resolução daquela dor que está passando num estado assim quase que insuportável. Então, a pessoa está tão aflita, está tão perturbada, que ela não consegue visualizar, ela não consegue encontrar outras opções, outros caminhos para poder atenuar o sofrimento que está passando. E, Kennedy, isso existe uma predisposição, que a pessoa vem com essa predisposição para cometer o suicídio, porque tem pessoas que passam por momentos tão difíceis e não trilham esse caminho, né, do suicídio. E tem outras que acabam optando por esse ato. Exato. Existe uma predisposição? Normalmente, Letícia, as pessoas que cometem o suicídio estão passando por transtornos psicóticos ou transtornos afetivos de humor. Por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a depressão, né? A depressão. Embora muitas outras pessoas cometem o suicídio sem ter diagnosticado efetivamente esses transtornos. Então, por exemplo, a pessoa que está numa culpa muito grande, num sentimento de fracasso, de rejeição, a pessoa sente que está sendo acontecendo muita injustiça com ela. Outras cometem o suicídio por vingança. Outras ainda... para agredir alguém que fica... Exato. Né, até... Outras ainda para um possível reencontro com a pessoa que se foi. Uhum. Então, observe, Letícia, que são opções totalmente contrárias ao bom senso, à lógica. Por mais que a gente tente explicar, né, Kennedy, é difícil de entender, né? São descaminhos, não é o caminho para uma solução. Uhum. Então, qual que é a melhor forma de lidar com uma pessoa que traz uma ideação suicida? Letícia, tem que conversar bastante sobre isso com a pessoa, porque a pessoa falando, ela vai colocando para fora e vai dando oportunidade para ela encontrar outros caminhos que atenuam ou até resolvam de fato aquele drama que ela está. Vai também se sentindo apoiada, né, acolhida, né? Exato, porque o suicida, Letícia, também, ele tende a se isolar. Uhum. Ele fica se sentindo muito só. Então, a pessoa que vai lá, que conversa com ele, que deixa aquela pessoa expor a sua dor, isso traz assim, um grande benefício e pode reverter esse quadro. Kennedy, independente da maneira que a pessoa venha a falecer, ou de uma morte repentina, ou de uma morte lenta, ou até de um suicídio, isso sempre dói para quem fica, né? Sim. E como que a pessoa que fica pode lidar com esse vazio que a outra que partiu deixou? Certo. Essa é uma boa pergunta, Letícia. Inclusive, nós tocamos num assunto que está aí mudando a nova forma de se encarar um luto, né?
O luto é um processo psicológico onde a pessoa elabora a perda daquela pessoa querida, né? E hoje nós já estamos vendo uma nova maneira de encarar o luto, não encarando uma perda irreversível, mas nós dando significados diferentes àquela perda e deixando a pessoa ausente, presente, reinvestindo os sentimentos em atividades que atenuam a saudade, atenuam a dor. Então, por exemplo, Letícia, eu tenho na minha família um caso assim, né? Um sobrinho de 14 anos, ele sofreu um acidente e foi atropelado e faleceu. E a minha cunhada, muito difícil lidar com a perda de um filho, ainda mais nessa idade. Como você comentou no nosso outro encontro, é a maior